Olá pessoal, tudo bem? Nesse nosso vídeo nós vamos comentar uma questão muito importante, que trata de um tema muito importante, cobrada pela FGV no exame de ordem. Eu estou falando do erro de proibição. A questão, pessoal, caiu no 14º exame de ordem. Eslow, holandês e usuário de maconha, que nunca antes havia feito uma viagem internacional, veio ao Brasil para a Copa do Mundo. Assistindo ao jogo Holanda e Brasil, decidiu, diante da tensão do jogo, fumar um cigarro de maconha nas arquibancadas do estádio. Imediatamente, os policiais militares de plantão o prenderam e o conduziram à delegacia de polícia. Diante do delegado de polícia, Eslow, completamente assustado, afirma que não sabia que no Brasil a utilização de pequena quantidade de maconha era proibida. Vamos guardar isso, pessoal. Ele afirma o quê? Que ele não sabia que no Brasil a utilização de pequena quantidade de maconha era proibida. Pois no seu país é um hábito assistir a jogos de futebol fumando maconha, fumando um baseado, a marvada. Sobre a hipótese apresentada, assinale a opção que apresenta a principal tese defensiva. A. Eslow está em erro de tipo essencial excusável, razão pela qual deve ser absolvido. B. Eslow está em erro de proibição direto e inevitável, razão pela qual deve ser isento de pena. C. Eslow está em erro de tipo permissivo, excusável, razão pela qual deve ser punido pelo crime culposo. E D. Eslow está em erro de proibição, que importa em crime impossível, razão pela qual ele deve ser absolvido. Pessoal, nesse caso, qual é a solução que a gente tem que dar para a situação de Eslow? Ele incorreu em erro de proibição. Ele incorreu em erro de proibição. Por que ele incorreu em erro de proibição? Porque ele incorreu no chamado erro normativo. Ele não conhecia a ilicitude de sua conduta. Ele não sabia que a sua conduta era criminosa. Portanto, nós temos erro de proibição. Está lá no artigo 21 do nosso Código Penal. Erro de proibição, artigo 21 do CP, do Código Penal. Tá? Eslow, portanto, praticou o crime, incorrendo em erro de proibição. Por que ele incorreu em erro de proibição? Porque ele tinha aí, na sua conduta, um erro sobre a ilicitude do fato. Agora, esse erro de proibição, esse erro sobre a ilicitude do fato, qual é a consequência prática dele? Diminui a pena? Isenta de pena? Qual é a consequência prática? Só o erro de proibição, quando ele é considerado inevitável, o erro de proibição inevitável, ele afasta a culpabilidade, portanto, isenta de pena. O erro de proibição, quando inevitável, isenta de pena, afasta a culpabilidade. E por que ele afasta a culpabilidade? Porque ele afasta um dos elementos da culpabilidade. E qual é o elemento da culpabilidade que ele afasta? É a potencial consciência da ilicitude. Esse é um dos elementos da culpabilidade. E esse é o elemento que vai ficar afastado no caso da ocorrência de erro de proibição inevitável, ou chamado também de excusável, desculpável. Por que o erro de proibição aqui é inevitável, é desculpável? A gente pode considerar aqui que houve erro de proibição desculpável ou inevitável pelas circunstâncias. Veja, ele era holandês, O cara é holandês, vem pra cá. O cara é holandês, fuma um baseado na Holanda, seu país, que é um país desenvolvido, país europeu, quase nórdico, país super desenvolvido e super liberal.
ele fuma um baseado no jogo. Vem pro Brasil, qual é a imagem que tem do Brasil lá fora? É um país que pode tudo. Mulher pelada, samba, carnaval, seja lá o que for. Ele fala, pô, se na Holanda pode, no Brasil deve poder muito mais, né? Eu vou poder fumar um charutão de maconha, feliz e contente que ninguém vai me interromper, ainda vão me pedir para dar um tapa, né? É o que o cara imagina. Então é um erro de proibição ali possível. Qualquer pessoa, na mesma situação dele, sendo holandês, nunca viajou para fora, poderia incorrer naquele mesmo erro. Então a gente chama de erro de proibição desculpável, um erro de proibição inevitável. Qualquer pessoa de inteligência mediana, nas mesmas circunstâncias que o agente, poderia incorrer naquele erro. E como o erro de proibição, nesse caso, ele é inevitável, desculpável, o agente fica isento de pena. Exclui-se a culpabilidade do agente. Tenham cuidado com isso, ok? Pois bem, a gente viu que ele praticou aí erro de proibição excusável, perdão, ou desculpável, também chamado de inevitável. Portanto, qual é a alternativa correta? Ele praticou erro de proibição inevitável, razão pela qual deve ser isento de pena. Essa é a alternativa correta. Agora, vamos falar aqui. Erro de proibição. Já falei que está no artigo 21 do nosso Código Penal, né? E pode ser excusável, ou seja, qualquer pessoa nas mesmas condições cometeria o mesmo erro. Veja, qualquer pessoa nas mesmas circunstâncias, nas mesmas condições cometeria o mesmo erro, né? E a gente fica isento de pena. Agora, eu ainda não falei do erro de proibição inexcusável. Eu ainda não falei do erro de proibição inexcusável. O que é o erro de proibição inexcusável? Também é chamado, pessoal, também é chamado de evitável, né? Evitável ou indesculpável. O que é o erro de proibição evitável, inexcusável ou indesculpável? São sinônimos. Nesse caso aqui, do erro de proibição inexcusável, o agente não fica isento de pena. Por que ele não fica isento de pena? Porque esse erro ele não é um erro assim, né, tão perdoável. É um erro que dava para ser evitado. Por isso que ele também se chama de evitável. E se é um erro evitável, é um erro que não é assim tão perdoável, era possível para ele, mediante algum esforço, entender que se tratava de uma conduta penalmente ilícita, nesse caso, ele não terá não afasta a culpabilidade. Nesse caso, portanto, ele é considerado culpável. Ele vai responder pelo delito. Entretanto, apesar de responder pelo delito, ele vai ter a sua pena diminuída de 1/6 a 1/3. Veja, pessoal. Portanto, no caso de erro de proibição inexcusável, o agente é culpável. Não se afasta a culpabilidade. Porém, apesar de não se afastar a culpabilidade, o agente terá sua pena diminuída de 1/6 a 1/3. Você tem que ficar atentos a isso, atentos a essa situação, porque isso pode cair na prova. É um tema importante, é um tema que as bancas em geral gostam, a FGV também gosta bastante, e é um tema que pode trazer alguma certa complicação para vocês, tá bom? Vem para cá então, só para finalizar, eu falei que do erro de proibição, e tem uma outra figura, que é a figura do erro de tipo. Qual é a diferença básica do erro de tipo para o erro de proibição? No erro de proibição, o agente não comete um erro fático, um erro sobre as circunstâncias fáticas. Ele comete um erro normativo. Por quê? Porque ele incorre em erro sobre a existência da norma que proíbe sua conduta. Ou, apesar de saber que a norma existe, ele incorre em erro sobre os limites da norma. Ele não sabe ao certo o que proíbe e o que não proíbe. Tá bom? Isso é o erro de proibição. É um erro normativo, um erro sobre a existência ou os limites da norma, em abstrato. O erro de tipo não é isso. No erro de tipo, a gente sabe perfeitamente que a conduta X é criminosa. Ele não incorre em erro normativo. Entretanto, ele pratica aquela conduta porque ele acaba praticando, na verdade, aquela conduta, porque ele incorre em erro fático, num erro sobre as circunstâncias fáticas, sobre um dos elementos do tipo. Um exemplo que eu dou bastante, muito interessante. Eu chego numa loja, né, faço lá um contato, deixo meu celular em cima do balcão,
estou conversando com o atendente sobre o produto, etc. E eu vou embora. Deixei meu celular em cima do balcão. Esqueci o meu celular em cima do balcão. 10 minutos depois eu volto, né, atentei para isso, e vejo um celular igual ao meu, mesmo modelo, mesma marca, mesma cor, em cima do balcão, no mesmo lugar em que eu deixei o meu. Eu vou, pego aquele celular, boto no bolso achando que é o meu, e vou embora. Só que depois eu descubro que aquele celular ali não era o meu, era o de um outro cliente que também estava na loja, não era o meu. O meu já tinha sido guardado pelo atendente para me entregar se eu voltasse. Nesse caso, eu subtraí aquele bem, eu subtraí o celular de outra pessoa. Então, em tese, eu pratico o crime de furto previsto no artigo 155 do Código Penal. Veja, eu pratiquei a conduta, artigo 155 do Código Penal. Eu subtraí para mim, né, coisa alheia móvel. Entretanto, eu incorri num erro fático. Né? Eu acreditava que um dos elementos do tipo, que era a coisa alheia, não existia, porque eu achava que a coisa era minha. Então o erro ali é sobre as circunstâncias fáticas e não um erro normativo. Como eu incorri em erro, no exemplo que eu dei, sobre as circunstâncias fáticas, que eu achava que não estava presente um dos elementos do tipo, que era a coisa alheia, e estava, eu incorri no chamado erro de tipo, ou erro sobre elemento constitutivo do tipo penal. Seria diferente, por exemplo, se na mesma situação eu olhasse aquele celular, sabe, soubesse que não era o meu celular, soubesse que aquele celular não me pertencia, e, entretanto, acreditasse que eu tinha o direito de pegar aquele celular, que não era crime. Se eu pensasse isso, obviamente seria uma coisa meio esdrúxula, né? Se eu pensasse isso, eu estaria incorrendo em erro de proibição e não em erro de tipo, tá? Agora, evidentemente, diante das circunstâncias, a gente pode considerar que seria um erro de proibição evitável, né? Mas é isso que eu quero que vocês tenham em mente. A diferença básica entre erro de proibição e erro de tipo. São coisas absolutamente distintas, tá bom? Cuidado com isso, tema importante, pode cair na prova, tá? Agradeço a todos pela atenção e desejo uma excelente maratona de estudos. Até a próxima.